Você considera que tem um sono de qualidade? Aquele que permite ao corpo se recuperar e acordar disposto para o dia seguinte? Pois saiba que isso é fundamental para manter a saúde física e mental. Um encontro aqui em Campina Grande tratou sobre esse tema. Vamos conferir na reportagem de Renata Fabrício. Um soninho tão importante para a nossa saúde e às vezes tão negligenciado por muitos de nós. Eu acho que hoje o que a gente acabou priorizando tantas outras facetas da nossa vida e às vezes até questões mesmo da nossa saúde, pautando a atividade física, a hidratação adequada, a saúde mental, a vida social, o trabalho, e muitas vezes priorizando essas outras porções da nossa vida, nós esquecemos que nós precisamos dormir e que sem o sono nada do restante pode acontecer de forma adequada. Então eu acho que justamente isso que a campanha trouxe esse ano, de priorize a saúde do seu sono, é que foi tão forte, porque realmente com o tempo, com a tela, com a vida, com as cobranças familiares, de trabalho, de produtividade, a gente acabou tirando ele um pouco da lista das prioridades. Em Campina Grande, a Semana do Sono contou com uma intensa programação para médicos, estudantes e pacientes no Hospital Universitário Alcides Carneiro. Quem passou por aqui entendeu que aquela regrinha das 8 horas não é para todo mundo. As 8 horas elas são uma média do que seria o número de horas adequadas para um indivíduo adulto saudável, né? Mas não necessariamente as 8 horas é um número mágico que todos precisam alcançar. A gente tem uma variação de números de horas necessário que é muito individual e realmente cada indivíduo ele vai precisar de um número de horas que em média é esse número mágico de 8 horas. Alguns vão precisar de 7, alguns vão precisar de 9. E a gente tem que ter a percepção individual de quantas horas você dorme e se sente bem com aquela sensação de estou pronto para começar o meu dia. A partir do momento que você sabe quantas horas você precisa, aquele número está estabelecido. Não existe uma regra universal. O assunto sono é tão sério que existe até jeito certo de dormir. O principal fator da prevenção, na verdade, ele é o conhecimento. Quando a gente entende o que é o sono normal, como a gente precisa dormir em cada fase da nossa vida, tanto na infância como na vida adulta, a gente vai saber identificar quando tem algo errado e procurar ajuda. Um dos principais fatores que levam a gente a ter problemas respiratórios no futuro é o hábito que a gente tem de respirar pela boca. E a gente acha isso muito comum, então às vezes a gente vê uma criança, um recém-nascido que respira pela boca e não vê isso como um problema. Isso dificulta a formação correta do nariz, das vias respiratórias. Então, quando a gente identifica esse problema na infância, quanto mais fácil, mais rápido a gente trata, na verdade, mais difícil é dessa criança quando a adulta desenvolver algum problema respiratório. O posicionamento da gente ao dormir também interfere muito. Dormir de barriga para baixo não é bom para ninguém, tá? Então, dormir de lado e dormir de barriga para cima, quando com os apoios ideais, vai favorecer a respiração e dificultar que a gente tenha esses problemas. A falta de sono pode provocar consequências significativas para o cérebro. Do ponto de vista psicológico, quando nós pensamos em privação de sono, inicialmente nós pensamos nos prejuízos cognitivos, ou seja, para a memória, para a atenção, para o aprendizado, né? E aí, com relação a questões psicológicas, transtornos psicológicos também, eles podem impactar. Por isso, a recomendação é estabelecer uma rotina regular de higiene do sono. A forma como a gente se prepara para o horário de dormir, ela tem uma ação fundamental na saúde daquela noite. Então, a gente inicia, na realidade, o preparo para a noite de sono a partir do momento que a gente manejou os estresses do dia, que a gente resolveu toda a nossa problemática, cumprimos as nossas metas, a gente consegue chegar no horário de sono já com aquela saúde mental em dia, para realmente a gente poder entrar numa fase de relaxamento. Mas próximo do horário de dormir, a gente tem sim, principalmente que estabelecer horários. A gente tem que ter um horário de deitar, a gente tem que ter um horário de levantar, e a gente entre deitar e levantar tem que cumprir aquelas horas que nós falamos agora que são o suficiente para cada indivíduo. Então, próximo do horário de dormir, evitar os cafeinados, o excesso de solução de problemas, a gente tem que deixar a parte
parte para o dia seguinte, realmente, à noite não é o momento de resolver aquelas pendências. Evitar muito a exposição à luz. E aí a gente traz o celular, que é nosso fiel companheiro durante o dia e que durante a noite a gente tem que tentar desvincular das redes sociais, dos streams, das séries, porque realmente não só a atenção que aqueles, né, dispositivos eles nos levam a ter, mas também a luminosidade. A gente tem um hormônio que é a melatonina, que começa a ser liberado para sinalizar ao nosso corpo que a gente precisa dormir, precisa se organizar fisiologicamente para o sono, e esse hormônio ele precisa da falta de incidência de luz, ele não pode ter luz para ele poder ser liberado, por isso que a gente dorme de noite. Então, a partir do momento que o dia ele vai caindo, que a luminosidade ela diminui, a gente começa a entrar em preparo para o sono, e o celular tira muito isso da gente, inclusive até pela própria faixa de luz que ele tem, que é a luz azul, que é muito danosa realmente para o nosso sono. E você sente aquele banzo depois do almoço? O cochilinho é recomendado, viu? E só para encerrar, aquele cochilinho pós-almoço, está liberado, é saudável, faz bem para a gente? Extremamente fisiológico, faz muito bem, é normal ter sono após o almoço, mas esse cochilo ele tem que ter um tempo de existência, assim, ele não pode ser uma coisa muito longa. Então, o ideal, 20 até no máximo 40 minutos de cochilo depois do almoço e a sua tarde vai ser diferente. Esse cochilo depois do almoço faz toda a diferença, meu amigo. Que dá o banzo, dá depois do almoço, viu?